E aí galera, eu sou o Vinícius Campiolo. E aí galera, beleza? Eu sou o Felipe Pinho. E hoje nós vamos falar dele, O garanhão italiano. ele que é o melhor lutador de boxe de todos os tempos. Aquele que tem uma legião de fãs. Ele que treinava como um monstro. Estamos falando dele, Rocky Balboa. Também tem aquela abertura lá, né, em espanhol. Tem aquela abertura em espanhol. Solta a abertura em espanhol pra vocês verem. Rocky 1. Sobre a produção do filme, é interessante comentar sobre a vida do Sylvester Stallone. Antes de fazer o filme, ele se casou, né, e foi levando a vida. Só que ele estava tão pobre que ele chegou a roubar as joias da sua mulher e vender para pagar as despesas. O fundo do poço chegou quando ele teve que vender o seu cachorro, porque ele não estava dando conta de alimentá-lo mais. Então ele vendeu o cachorro e saiu chorando, sentindo a falta dele. Pobre Sylvester Stallone. Bom, 2 semanas depois que o Sylvester estava levando essa vida, né, de uma pessoa pobre, né, ele assistiu uma luta na televisão de boxe, que era entre Muhammad Ali e Chuck Wepner, né? E aí, a partir dessa luta, ele teve a brilhante ideia de escrever um roteiro. E, claro, que aí nasceu o Rocky Balboa. O cara que tava lá assistindo boxe e de repente teve a ideia de escrever um roteiro. O roteiro que ia ganhar um Oscar depois. Então, você aí que fica assistindo televisão, talvez você escreva um roteiro que ganhe um Oscar. Quem sabe, né? Ou não. Ou não. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Amamos você. Bom, com o roteiro finalizado, o Sylvester Stallone ele tentou vender para alguns produtores, né? E aí, é claro que esse pessoal gostou bastante do roteiro, eles analisaram a história, né? Eles viram que tinha um enredo muito bom e queriam comprar, sim. Só que eles não queriam que o Sylvester atuasse como personagem principal. E aí, por conta disso, o Sylvester acabou não vendendo, né? Mas aí os produtores lá que insistiram, não, ó, a gente dá 150 mil dólares pra você por esse roteiro aí. O Sylvester continuou falando não, e chegaram a oferecer até 350 mil dólares por causa de um roteiro, né? E acabou que ele vendeu por 35 mil e deixaram ele estrelar no filme. Então, tipo assim, ele tava muito pobre, ofereceram 350 mil pelo roteiro pra ele não estrelar. Ele não vendeu e quis atuar no filme por 35 mil dólares. E com o dinheiro agora, 35 mil dólares, a primeira coisa que ele fez não foi comprar as joias da mulher de volta, foi comprar o cachorro de volta. E o cara que tinha comprado o cachorro dele provavelmente subornou o Stallone, porque ele chegou a cobrar, dizem que chegou a cobrar 15 mil dólares pelo cachorro de volta. Então o Stallone teve que desembolsar uma boa grana aí pra comprar o cachorro de volta. Quase a metade do que ele tinha ganhado, né, com o roteiro. Bom, então os produtores compraram o roteiro por 35 mil dólares e deixaram o Stallone atuar no filme, né? Mas tinha uma condição, que o orçamento não podia ser mais do que $1 milhão, né? E aí ele podia fazer o que ele quisesse no filme. E no fim de tudo, a produção do filme teve um custo de $1,1 milhão, né? Um pouquinho a mais ali do que eles tinham estipulado, mas eles deixaram de lado isso, né? Para surpresa dos produtores e do Stallone, só nos Estados Unidos o filme arrecadou mais de 117 milhões de dólares, né? Isso só nos Estados Unidos. Lembrando que os produtores, eles hipotecaram suas casas para que pudesse pagar o orçamento do filme. Então teve dinheiro de todo lado aí. A gravação de Rocky foi rodada em 28 dias. Em apenas um mês eles conseguiram gravar todo o filme e fazer esse regaço. Em 28 dias. Boyhood, por exemplo, demorou 12 anos para ser produzido e não ganhou um Oscar. Foi indicado, não ganhou e aí perdeu 12 anos. No dia que Stallone estava assistindo a luta entre Muhammad Ali contra o Chuck Wepner, ele percebeu que os caras aguentaram 15 rounds, né? E aí ele aproveitou essa ideia e colocou no roteiro do filme. No filme original, o Apollo ganha a luta por vitória técnica. Só que na dublagem eles ficaram com dó do Rocky e deram um empate técnico. Então se você for assistir o filme, assista legendado porque conta a história original. A história de Rocky é a seguinte. Rocky era um lutador amador de boxe. E ele ganhava a vida trabalhando com agiota, de cobrança. Só que Rocky teve uma oportunidade gigante na sua vida, de poder lutar com o campeão mundial, que era o Apollo Creed.
E Apollo Creed só fez essa luta, bolou essa luta porque ele queria dar a chance para um lutador amador lutar contra ele. Então era uma campanha publicitária. E aí acabou que Rock teve essa chance de lutar com o campeão mundial. Só que o que ninguém esperava é que o Rock fosse se dedicar para essa luta, né? Ele não queria que fosse apenas... Na verdade, ele não sabia que era uma publicidade, né? Que era uma campanha de publicidade. E ele achava que era uma luta de verdade. E então ele se dedicou nos treinos, né? Pra vencer o Apollo, né? O que o Apollo não fez. O que o Apollo não fez, né? Por isso que a luta acabou aí durando 15 rounds. Exatamente. Bom, sobre a trilha sonora de Rock Balboa, que na minha opinião é uma das melhores trilhas sonoras do cinema, né? Bill Conti foi quem compôs a trilha sonora e o tema principal do filme, né? Que é Gonna Fly Now, que é uma das melhores músicas do cinema, né? É aquela música que você coloca no ouvido e, meu querido, você vai longe Você com ela. coloca lá e dá vontade de correr até a cidade vizinha sem é. parar. Você levanta e já sai correndo. Bill Conti também compôs as músicas para as próximas sequências, né? Rock 2, 3, 4, 5 e 6. E Gonna Fly Now foi uma música tão bem feita que ela ficou no topo da Billboard por uma semana. Não tem como falar da trilha sonora de Rock sem falar de Eye of the Tiger, né? Que foi composta por Survivor e é uma música genial também, eletrizante, música muito boa. Eu acredito que essas duas músicas, né? Gonna Fly Now e Eye of the Tiger, são músicas referências do próprio filme, né? Acredito que só de falar o nome da música, a maioria da galera já consegue relacionar com o filme, né? Isso é bem legal. Por que você deve assistir esse filme? Porque simplesmente o enredo é emocionante. Cara, o enredo é muito bom, é emocionante de começo ao fim, a história do Rock é sensacional. Você deve assistir esse filme também porque você começa a ter uma empatia pelo personagem, você começa a admirar mais o personagem do Rock, né? Você começa a entender a história dele e começar a admirar tudo aquilo que ele foi construindo ao longo do filme. Rock é um filme assim, tá passando na TV lá e aí você começa a assistir, você tá meio sonolento assim e tal. E aí começa a passar, e aí você vê que ele começa a treinar, aí você já fica mais dentro, assim, Ele tá treinando. Tá treinando, né? No primeiro round, você tá ali, né, assistindo e tal, atento. No último round, cara, você tá lutando com o Rock, com certeza você tá lá, Rock, Rock. Sem dúvida. Você começa a torcer por ele, né? Lutando ali e tal, esquivando junto. E se isso ainda não te convenceu, que convença a trilha sonora. Como a gente já falou, a trilha sonora é sensacional e só por causa dela já dá vontade de assistir o filme. Já compensa, com certeza. Se você não quer assistir o filme pela empatia que você vai ter pelo personagem ou pela trilha sonora, você tem que assistir esse filme pelos valores humanos que ele traz, né? Que é o que a gente vai comentar agora. O valor talvez mais expressado no filme é que humildade e caráter são essenciais para alguém que quer vencer. Então Rock o tempo todo fala de humildade, fala de caráter. E ensina a gente sobre isso. Um outro ponto marcante no filme é sobre o ego, que o ego não leva a lugar nenhum, né? Tanto é que a gente pode colocar o exemplo da luta entre Apollo e o Rock, que o Apollo ele ficou muito egocêntrico, ele começou a se achar bastante e por fim acabou perdendo. Não saiu como ele esperava. Exatamente. Rock aponta também que persistência e treino são essenciais para o sucesso, então não adianta você querer alguma coisa, você tem que persistir e treinar. Meu professor costuma dizer que sucesso é a soma de preparo mais oportunidade, então foi o que o Rock fez, ele se preparou e teve a oportunidade. O filme mostra ainda que sonhar e focar nos seus sonhos é importante para a vitória, né? Rock 4 tem uma mensagem muito bacana porque mostra o panorama do mundo naquela época. O filme foi lançado em 1985 e mostra a Guerra Fria. Então a luta do Rock nesse filme é contra um russo. Então mostra bem a rivalidade entre os Estados Unidos e a Rússia, né? O capitalismo e o socialismo. E o filme mostra que Rock só venceu por causa da humildade e da não arrogância dele, que era, né, bem comum nos Estados Unidos naquela época. Bom, então se você gostou do que a gente falou aqui, né, sobre a trilha sonora, sobre os valores humanos que o filme passa, a gente recomenda que você assista o filme, né, toda a saga, né. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo e se inscreva no canal. E curta a nossa página no Facebook.
Continue assistindo a nossa programação, que é de quarta-feira às 18 horas e de sábado às 14 horas. É isso aí, galera. Falou!